Bom, primeiramente, boa tarde, professora, boa tarde aos colegas. A temática do meu ensaio é sobre uma novela que, de muitos anos atrás, de nome Roque Santeiro. E o tema é o seguinte: Hierofania e Teologia da Libertação na novela Roque Santeiro, de 1985, sob a autoria do Dias Gomes e Agnaldo Silva. Roque Santeiro foi exibida originalmente entre 24 de junho de 1985 até 22 de fevereiro de 1986, totalizando 209 capítulos. Teria sido lançado 10 anos antes, 1975. Porém, a censura da ditadura civil-militar, mais precisamente durante o governo do general Ernesto Geisel, não permitiu que a novela fosse para o ar. E o objeto de pesquisa escolhido em específico foi uma coisa inspirada através de um sonho que tive, desde a minha infância, que era prestigiar tal novela. Sempre tive curiosidade para entender o conjunto de peculiaridades que estavam presentes nessa obra do caráter soap opera, que significa ficção dramática, ou seja, um nome que as novelas recebem. E para entender a novela, a gente precisa ver o seguinte, que tudo começa pela ambientação na cidade fictícia de nome Asa Branca, localizada territorialmente no Nordeste brasileiro, onde tem as variantes mais bonitas e diversificadas do catolicismo fervoroso tradicional e também da teologia da libertação, onde impera um dos gêneros musicais mais felizes e alegres, que é o forró. E nessa novela foi composto um forró, em homenagem ao Roque Santeiro, a Luiz Roque Duarte, que é o personagem principal. Vou entoar a canção aqui. Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, ficou defendendo seu canto e morreu. Mas sei que ainda é vivente na lama do rio corrente, na terra onde ele nasceu. Essa canção, ela transmite um sentimento de um conceito que a professora apresentou durante as aulas, que é a hierofania, ou seja, é atribuída ao Roque, o personagem que nós vamos falar dele mais para frente, uma série de milagres, por isso que virou Roque Santeiro. Na verdade, o Roque era um camarada que trabalhava para a igreja, que tinha como hábito fazer santos, por isso Roque Santeiro. Luiz Roque Duarte virou Roque Santeiro. E falando um pouquinho sobre os personagens, o próprio Roque Santeiro, ele era um coroinha, escultor de santos, supostamente recém-casado com Porcina da Silva, que era a Regina Duarte. Essa união era tão misteriosa que existiu a possibilidade de passar de uma grande mentira, e foi uma grande mentira. O nosso herói, o Roque Santeiro, ele sofreu um atentado ao tentar defender Asa Branca de um ambicioso bandido de nome Navalhada, interpretado pelo autor brasileiro Oswaldo Loureiro. Depois de dado como morto, uma jovem, que foi o caso de Hierofania, chamada Mocinha Abelha, atribuiu que ela teria recebido uma cura através da intercessão de Roque Santeiro. Por isso que nasceu a questão do mito do Roque Santeiro. Por isso que vem em voga o termo de hierofania, Porém, uma coisa ficou engraçada, ficou estranha, que foi essa quantidade de milagres atribuídos a uma pessoa pseudo-morta, Por que eu digo pseudo-morta? Porque os religiosos da novela, que são os alvos da análise que eu trouxe, são o Padre Hipólito, interpretado por um ator chamado Paulo Gracindo, que ele é um padre aquela versão mais clássica, mais conservador. E o outro padre, que é o Padre Albano, que é um padre da teologia da libertação propriamente dita. O Padre Albano é um padre considerado progressista, de linha da teologia da libertação, e ele sempre defende a forma simples de se celebrar os ritos litúrgicos, ou seja, quanto menos luxo, mais a eficácia da pregação, Tem os personagens, vou continuar falando sobre os personagens. Florindo Abelha, que é o prefeito da cidade, interpretado pelo Ari Fontoura. Ele é barbeiro de profissão e prefeito de Asa Branca. Tem outra parte sobre hierofania, que é um outro personagem de nome Zé das Medalhas. O que o Zé das Medalhas faz? Ele trabalha fazendo medalhas para se louvar o Roque Santeiro, se louvar o Roque, o Luiz Roque Duarte, que virou santo.
supostamente. O Senhorzinho Malta, que é um personagem mítico, não sei se a professora deve conhecer, né? Um personagem bem interessante, né? Ele era quem, por exemplo, a farsa de Roque Santeiro foi criada por ele. E tipo, quando o Roque chegou na cidade para falar que não tinha morrido, tipo assim, ó, você não vai fazer nada disso. Isso aqui vai ser um fiasco para a cidade. Ou seja, o Roque, ele ficou meio coagido através do seu, né, da sua volta. Ele foi ameaçado pelo Senhorzinho Malta. Tipo, o Roque supostamente ele não é culpado do desaparecimento. Ele é uma vítima dessa narrativa que criaram. Ele é uma vítima dessa hierofania que criaram, dessa mitificação que criaram. Então foi uma pseudo-hierofania? Isso, uma pseudo-hierofania, isso mesmo. E tipo, o negócio vai ficando cada vez mais curioso quando eles montam a alegoria de um casamento que não existiu. Porque tipo assim, o Roque ele não teve como se defender. Ele morreu e como que pode dizer, com a influência de Senhorzinho Malta, ele casou com a viúva porcina, que é a Regina Duarte. Rapaz, a gente vê a bagunça, né? A gente vê que existe toda uma alegoria, toda uma, como que pode dizer, uma forçação de barra danada. E agora eu vou passar para os colegas verem, professor. Tem uma foto de 2 páginas. Esse aqui é o Senhorzinho Malta e esse aqui é o Anísio. Por exemplo, a influência. Dá para você mostrar a imagem geral assim, não, porque é pequena imagem. Pode mostrar também, pode mostrar assim, vai lá. Esse aqui é o dele. Podia ter entrado na ação dele. O primeiro quadro é da teologia da libertação, né? O outro é o tradicional. Isso, a teologia da libertação está vestido mais, vamos dizer assim, modestamente, né? Como o pessoal costuma dizer. Não vou passar aqui não. Todo mundo sabe que é a teologia da libertação aqui, né? Teologia da libertação. Muito forte aqui na América Latina. Total. Então, prosseguindo, vemos então que estamos analisando uma obra televisiva que apresenta constantemente as ideias de uma cidade religiosa fervorosa. Durante a época que a novela foi exibida, a teologia da libertação estava atravessando uma onda de popularidade crescente. E os autores Dias Gomes e Agnaldo Silva foram incisivos no tecer das críticas por meio dos personagens religiosos, como um grande exemplo da onda conservadora que tomou conta de Asa Branca, tornando uma cidade moralizada. E eu trouxe uma citação de um dos textos que a professora passou em aula, que diz sobre a teologia da libertação, que me baseei nesse teórico, que diz o seguinte: a teologia da libertação se apresenta como um movimento teológico da América Latina que busca convencer os cristãos da vivência da fé precisa ser uma prática libertadora. Ela surge em um contexto em que se imbrica fatores de natureza diversa. Nos anos 1950 e 1960, as condições políticas nacionais e internacionais impulsionaram a mobilização das massas que reivindicaram mudanças nas estruturas de que se resultam a miséria e a marginalização. Ou seja, a teologia da libertação é aquilo que o conservador diz como uma espécie de o fim da picada. Ou seja, tudo que vai totalmente contra ao conservadorismo da fé, né? Como que tem um termo sobre isso? Como que pode dizer, gente? Fundamentalismo religioso. Vai contrário ao fundamentalismo religioso. Sim, sim. Tanto é que o mito de Roque Santeiro, né, tem como principal opositor o padre Hipólito e o padre Albano. O padre Albano, na verdade. Ele é aquela questão de crer em Deus e não crer nos humanos. Essa questão assim. O padre que é da teologia da libertação é o padre? É Albano. Albano. Contracenado pelo Cláudio Cavalcante, eu até explicitei no... Eu trouxe, para incrementar a apresentação, 3 diálogos que falam sobre teologia da libertação,
Hierofania, né? E sobre Padre Vermelho, né? Aquela questão dos padres comunistas. Padres comunistas. Isso. No contexto do primeiro diálogo, se passa através de um convite feito pelo padre Albano, Cláudio Cavalcante, ao padre Hipólito, Paulo Gracindo, para conhecer uma paróquia pobre localizada no bairro de Vila Miséria. Vocês conseguem fazer a interligação? Padre Albano, Teologia da Libertação, Vila Miséria, pobres, né, essas coisas assim, políticas sociais e tudo mais. E na cena analisada, Padre Albano estava assistindo um espetáculo de fantoches, falando sobre os modos de atuação para reivindicar direitos sociais, né? Já pensou? Direitos sociais, cara. Dos moradores do campus e também aos mais necessitados. O primeiro diálogo é o seguinte: Padre Albano fala: que bom que o senhor veio, Padre Hipólito. Padre Hipólito responde: me desculpe, eu cheguei um pouco atrasado e eu não poderia deixar de aceitar seu convite. Afinal de contas, eu quero ver o método que o senhor usa com seus paroquianos, apesar de não estar de acordo com ele. Aí, Padre Albano, ele responde: o senhor pode ver à vontade. E tendo a deixa, o Padre Hipólito fala: são todos daqui? Pergunta, né? São todos daqui de Vila Miséria? E Padre Albano responde: são sim. E tem gente do campo também, trabalhadores do campo. Tinha um senhor falando de camisa rosa, né? Ele, palestrante que estava falando sobre direitos sociais, ele descrevendo, ele fala o seguinte: aquele senhor de camisa rosa e de óculos é presidente do sindicato. Sindicato, gente. Contrário aos meios mais conservadores, né? Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Trouxe as mulheres, trouxe seus filhos e mais tarde ele vai falar para nós sobre o problema da vida do campo. Quer algo mais revolucionário que isso? Não tem. Isso na década de 80. Na década de 80. Aí o Padre Hipólito, ele acha essa conversa estranha e fala bem assim: ai, hein? Esse é um tema muito difícil, seu padre. Aí Albano fala bem assim: mas tem que ser discutido. Aí o outro padre, o Hipólito: não, mas a Asa Branca já tem problemas demais. Para que perder tempo discutindo mais, né? Apesar de que ele não tem nenhum cara de bicho-papão. Aí o Padre Albano fala: então, vamos entrar, o senhor fique à vontade e ouça o que eles têm a dizer. Ou seja, já rolou uma contradição aí. E analisando o discurso, se percebe o seguinte: os ideais. Continuando a análise, os ideais dos padres analisados são o seguinte: é uma conversa entre dois colegas de ordem, que é o sacramento para se tornar padre, por meio de um sacramento. Hipólito, o Padre Hipólito é um padre conservador, um padre um pouco mais velho. Ele questiona o Padre Albano pela sua abordagem religiosa. E os dois fazem um paralelo da cidade de Vila Miséria e o município de Asa Branca. Falam sobre questões básicas da sociedade, passam pela politização da fé, gente, ó. Fazem as analogias aí. No momento em que o Padre Hipólito traz as críticas, no método de Padre Albano, submete seus paroquianos, ele abre uma série de preocupações. Aí eu pergunto para vocês: qual que é a preocupação principal de Padre Hipólito nessa discussão? Teologia da libertação. Estava em uma crescente onda, né, de teologia da libertação. No diálogo de número 2, é sobre a população de Asa Branca. Padre Albano começa a falar o seguinte: nós precisamos melhorar as condições da vida no campo, escolas, boa alimentação, horário de trabalho justo. Um homem feliz trabalha melhor, produz mais, então ele só pode dar bom pelo país. Ou seja, durante a novela tem até uma conversa que os dois padres entram em consenso para pedir para o Zé das Medalhas, que é o cara que fazia medalhas, subsidiar a construção das escolas. Porém o Zé das Medalhas não, comunista não, a gente tem que fazer não, a gente não vai ajudar para o padre comunista não. Aí tem toda essa questão assim. E seguindo a análise, Padre Hipólito fala bem assim: olha, eu sendo o senhor, Padre Albano, teria muito cuidado com essas reuniões, sabe? Aí Padre Albano pergunta: por quê? E o Hipólito responde: Asa Branca é um município com grandes propriedades rurais. Os fazendeiros são muitos conservadores, tradicionais. Já imaginou o que pode fazer um senhorzinho malta da vida, o coronelzinho da cidade?
o que ele iria fazer quando descobrir o que você fala com seus paroquianos. Aí a gente vai para a análise do discurso novamente. Simplesmente porque Padre Albano mostra um pouco de seu discurso, ou seja, ele mostra para que ele veio. Ele mostra que a formação teológica dele é uma formação para abrir horizontes na cabeça das pessoas. Ou seja, visa promover o bem-estar social, traz coisas voltadas ao proletariado, né, as ideias dos trabalhadores, isto é, considerado uma coisa que feriria o orgulho dos fazendeiros. Você acha que os fazendeiros ficam felizes? Ver discussões sobre proletários, assim, não fica, não tem nem como. E Senhorzinho Malta, falando um pouquinho sobre ele entra nessa brincadeira também. Nós vamos analisar um discurso dele agora. Ele conversa com a filha dele. Por exemplo, todas as novelas sempre tem um fazendeiro que tem uma filha mais considerada rebelde. E tipo, o Senhorzinho Malta tinha a Tânia, a sua filha. Tipo assim, Tânia, ela demonstra sentimentos em querer conhecer o padre Albano. Aí ela chega na cena enquanto o pai dela está gritando no telefone, falando bem assim: o que é isso? Vai lá, pode falar à vontade. O que importa? Eu falo com o padre Hipólito e ele dá uns conselhos para esse padreco vermelho. Pronto? Tá bom, até logo. Aí a Tânia fica tipo assim: o que é isso, gente? O que aconteceu? E Senhorzinho Malta responde: esse tal de Padre Albano, ele agora deu para ir à periferia, reúne o povo e fica conversando com eles. É reforma agrária, é condição de trabalho no campo, cambada de vagabundo. Tá ok? Cambada de vagabundo. Que vem com essa conversa de repartir o pão. Repartir o pão é para quem trabalha aquilo que não quer trabalhar, é cambada de vagabundo. Tô certo ou tô errado? Ele fazia bem assim, né? Ele tinha sempre os braceletes, ele falava algumas coisas. Sim. E Tânia pergunta: peraí, por que não é desse jeito? Senhorzinho Malta responde: é bem assim? Sim. E não me venha com essas ideias vermelhicidas, né? Pra cima de mim, não, Tânia. Olha, aqui, olha onde eu tô, meritocracia, né? Olha onde eu tô. Eu comecei do nada, comecei pobre, e olha onde é que estou hoje. E por que nunca rejeitei trabalho? Aí chega a Tânia com um balde de água fria e joga no Senhorzinho Malta: mas pai, você não é exemplo para ninguém, você é exceção. Agora aquele povo lá de Vila Miséria, sabe, eu estou a fim de conhecer o Padre Albano. Aí, filho, cutucou onça com vara curta. E Senhorzinho Malta fala bem assim: ah, pronto, mais um motivo para você brigar comigo, Tânia. Pô, pelo amor de Deus, né? E analisando o discurso, a gente vê que Senhorzinho Malta é um homem rico, um típico coronel do interior. Sua indignação com a vontade de sua filha para conhecer o padre progressista se deu através da atuação pensando no social, que o religioso se empenhava, ou seja, ele pensava nos pobres, e isso enfeitiçou a Tânia, vamos dizer assim. Malta tinha um receio que o Albano poderia dar ideia. Já sim. Acabou já, pessoas. Ou seja, ele queria defender as ideias do MTST. E no final da discussão existe uma verdadeira crítica social, com uma matriz em cima do caráter mítico que é atribuída a Roque Santeiro, pois desde seu sumiço, Padre Hipólito e Albano se fizeram oposição a tal evento, classificando como heresia e ofensa voltada à banalização dos santos. Muito obrigado a todos.